Distribuição Mundial Filmes. Descobrindo Jesus, Volume 4, Episódio 10, A Morte de Jesus. Versão brasileira, Estúdio Áudio Brasil. Esta é parte da velha cidade de Jerusalém. Essas ruas foram feitas pelos romanos há mais de 2000 anos atrás. Jesus andou por essas ruas aqui quando ele subiu da Galiléia a caminho do templo em Jerusalém. E quando eu digo que ele subiu até Jerusalém, quero dizer que ele não apenas subiu por conta da altura, mas pior, subiu em termos de oposição. Houve tremenda oposição de vários grupos de pessoas. Haviam traidores por todos os lados que se opunham a ele, por ele ter interferido no comércio e também por ter virado a mesa. Havia oposição religiosa e muitos oponentes que tornaram as coisas muito difíceis para ele. E quando Jesus subiu até o templo, ele estava prestes a encarar o grupo de homens mais desesperados que vocês poderiam imaginar. Eles se opunham a Jesus de todas as formas. E, de fato, tinham tentado se infiltrar no seu grupo, arquitetando sua morte e planejando matá-lo. Desarmado, com exceção de seu intelecto e de sua real capacidade de se relacionar com pessoas, Jesus andou por essas ruas até o templo e encarou a base de poder dos seus inimigos. Jesus foi até Jerusalém na época da Páscoa, a celebração dos judeus de libertação dos filhos de Israel no Egito. Jesus e seus discípulos fizeram parte de uma peregrinação com milhares de pessoas que a cada ano vinham celebrar a Páscoa. Jesus entrou na cidade montado em um burro, como na cena da realização de uma antiga profecia. Era um símbolo reconhecido pela multidão. Ele alegava ser o Filho de Deus. Logo, uma pessoa o reconheceu e o apontou como Messias. Gritou: Hosana! Deus abençoe a vinda do rei! Em poucos dias, a mesma multidão clamaria pela crucificação de Jesus. Na manhã seguinte, à sua entrada triunfal, Jesus foi ao templo e olhou ao redor com raiva. Viu as cabines bancárias e a taxa de câmbio, que era muito alta. Havia corrupção e profanação. Ao ver isso, Jesus foi até aqueles que estavam comprando e vendendo e lhes disse: Está escrito nos pergaminhos que a minha casa deve ser casa de oração, mas vocês a transformaram em um local de ladrões. O chefe dos padres e os advogados começaram a procurar maneiras de condenar Jesus à morte. Mas para Jesus não havia volta, ele havia desafiado o sistema corrupto. Quando voltou ao templo no dia seguinte, eles estavam lhe aguardando. A burocracia o encheu de perguntas, cada um tentando encontrar o momento onde ele se comprometeria e se tornaria passível de prisão. Em uma das mais incríveis cenas de habilidade dialética, Jesus atacou as melhores mentes de seus dias e os deixou desconcertados com sua lógica e inteligência. Na quarta de manhã, as preparações para o Festival da Páscoa precisavam ser feitas e a cidade estava mais ocupada do que nunca. Na noite da Páscoa, Jesus também compartilhou o Kiddush, ou refeição de Páscoa, com os discípulos em uma sala no andar de cima. Os discípulos subiram pelas escadas do lado de fora da casa da mãe de João Marcos, onde o banquete da Páscoa havia sido preparado, e aguardava Jesus. Ao se reunirem aqui, eles fizeram aquilo que era típico de todos os lares judeus da época. Primeiro, a casa deveria ter sido varrida cuidadosamente para garantir que tudo estava limpo. Depois, os restos de fermento e pão teriam que ser retirados da casa. Depois, discos de pão do tipo metza eram assados para que se lembrassem da correria com que eles saíram do Egito. E em seguida, a preparação para a Páscoa continuava. Em uma bandeja grande, eles colocavam um grande número de tigelas.
Uma delas continha água salgada, para lembrar-lhes da travessia do Mar Vermelho. Em uma outra, uma pasta de nozes, e aquilo os lembraria dos tempos em que eles tinham que fazer tijolos, como escravos sem a palha. E depois algumas ervas amargas, como a chicória, por exemplo, para que sempre lembrassem das amarguras e da escravidão e servidão no Egito. Essa era a preparação para a Páscoa. Haviam 4 copos de vinho, ou possivelmente taças de vinho, e elas lembravam o povo das 4 promessas de Deus, que ele os redimiria da escravidão, que ele os levaria a uma nova terra e que iria torná-los um povo, e que retiraria seus fardos, e que os libertaria e os redimiria de todos os seus pecados. Na refeição da Páscoa, após toda a preparação, Jesus fez algo completamente diferente. Após terem comido o quiduche da Páscoa, ele então tomou o pão, levantou-o e disse a eles: "Este é o meu corpo, para vocês eu o entrego." E eles comeram dele. Depois ele tomou uma taça de vinho e disse: "Essa taça é a nova promessa no meu sangue. Todas as vezes que comerem e tomarem dela, façam-no em minha memória." Ao dizer que ele estava oferecendo o seu corpo e o seu sangue, ele estava declarando que ele era mesmo o Cordeiro de Deus que tiraria os pecados do mundo. Todos os discípulos se reuniram na ceia da Páscoa. Eles vieram e sentaram ao redor da mesa com Jesus ao centro. Judas, aquele conhecido não como Iscariotes, diferente do outro Judas. Depois tinha Tiago, o filho de Alfeus, e Mateus, e eles eram provavelmente irmãos. Depois Simão, o zelota, o homem que prometera cravar uma faca nas costas de qualquer colaborador do governo romano, e ele estaria sentado ao lado de Mateus, que coletava impostos para Roma. Em seguida, Filipe, que estava sempre fazendo perguntas, e Judas, aquele que o traiu. Deste lado tinha Tomé, que sempre duvidava de tudo, e Tiago, o filho de Zebedeu, irmão de João, e depois Natanael, Bartolomeu, e André, que estava sempre apresentando pessoas a Jesus, e Simão Pedro, o grande pescador, e o maior amigo de Jesus, João, que o amava. Enquanto todos comiam, Judas se inclinou e disse algo a Jesus. Jesus ordenou que ele fosse e o fizesse agora, e Judas saiu e o traiu. Por que Judas deve ter traído Jesus ainda é um enigma. Psiquiatras tentam descobrir por séculos. Alguns disseram que ele era apenas um traidor. Outros disseram que ele era apenas um vilão. Disseram ainda que ele era um homem diabólico. Mas Jesus o atraiu e Judas o traiu por 30 peças de prata, o preço de um escravo. E depois o traiu com um beijo. Cheio de remorso, Judas depois saiu e se enforcou. E nas palavras mais emocionantes dos escritos dizia simplesmente: Judas saiu. E era noite. Por que ele o fez? Será que ele adorava dinheiro e queria ter o valor de um escravo? Embora pudesse ter muito mais dinheiro se traísse Jesus. Será que ele tinha inveja por ser o único vindo da Judéia em um grupo de galileus e ele nunca se sentiu aceito? Ou será que ele estava tentando forçar a mão para que Jesus se revelasse como o rei, o Messias? Jamais saberemos muito provavelmente. Como todos nós, ele deve ter tido uma mistura de motivos. E foi então que Jesus fez seu último ato na terra. Ele pegou um vaso de água e uma toalha. Ele havia notado que nenhum de seus discípulos havia lavado os pés ao chegar da rua, que estava suja e mal cheirosa. E tomando o papel de servidor, ele se encheu de humildade e lavou seus pés. Pedro disse: Mestre, o Senhor jamais lavará meus pés. E Jesus disse: Pedro, você precisa me deixar lavar todos vocês. E Pedro permitiu. E depois Jesus disse: Vocês me chamam de mestre, é isso que sou. Mas eu me tornei seu servidor, para que vocês se tornem também servidores de outras pessoas. Eles cantaram um hino
e foram até um jardim chamado Getsêmani. Após terem terminado a ceia, Jesus e seus discípulos foram saindo da cidade, passando pelo riacho até uma horta de oliveiras, chamada Getsêmani. Se houve alguma vez que ele tenha desejado dar a volta e fugir da dor que sabia que estava por vir, foi naquele momento. Com enorme angústia no coração, ele disse aos discípulos: "O sofrimento no meu coração é tão grande que quase me destrói. Fiquem aqui e vigiem comigo." Ao se deitar no chão, ele disse: "Meu Pai, se possível, leve este sofrimento de mim." O fardo de ser o Cordeiro de Deus, destinado a tirar os pecados do mundo, lhe caía com força. Já podia sentir os pregos da cruz e a dor ali mesmo na horta. Este era o preço do seu batismo. Em sua agonia, ele se virou aos amigos, mas eles estavam dormindo. O cansaço havia sido mais forte. De repente, a lealdade de seus amigos foi aplacada pela traição de Judas. O grupo de soldados e a polícia do templo foram enviados pelos políticos e padres. Judas havia traído seu mestre com um beijo. E eles o levaram embora. Logo após Jesus ter deixado a Horta das Oliveiras, ele foi preso e trazido aqui para este lugar, para a casa de Caifás, o sumo sacerdote, para ser examinado por Anás, o antigo sumo sacerdote. E foi aqui que Jesus foi condenado à morte pelo Sinedrim. Essas pedras aqui são chamadas de calçada, ou chamadas em hebreu, Gábata, a calçada do julgamento. E foi aqui que Jesus foi julgado, primeiramente perante o Sinedrim, e logo depois por um conselho formado por Caifás e Anás, depois perante Pilatos. Pois vejam, o Sinedrim não tinha direito de ordenar a morte de Jesus. Eles podiam condená-lo, mas os romanos teriam que oficializar. E após terem condenado, eles esperaram até o amanhecer e Jesus foi levado para fora. E atravessou essa calçada e profetizou que toda Jerusalém seria destruída. Não iria restar pedra sobre pedra. E no ano 78 depois de Cristo, tudo foi destruído, com exceção da calçada. Esse aqui deve ser o único lugar original que realmente sentiu os pés de Jesus. Então ele foi levado perante a Pilatos, que o examinou e disse: "Não vejo nada de errado nele." E o libertou. E o mandou para Herodes, o rei. Herodes zombou dele e disse: "Faça um milagre para nós." Mas Jesus jamais se louvaria disso. E o encarou, ali de pé, sem dar uma palavra. Ele foi então enviado de volta a Pilatos, que tentou novamente libertá-lo. Ele pensou no costume da Páscoa de libertar um prisioneiro. Então ele disse: "Eu vou libertar para vocês um dos prisioneiros. Temos aqui Jesus." E a multidão gritou: "Barrabás! Queremos Barrabás." Um prisioneiro notório que estivera preso há muito tempo. "Liberte Barrabás para nós! Queremos Barrabás!" Os rebeldes gritaram. E Jesus foi zombado pelos soldados. Ao ser retirado da casa do sumo sacerdote pela calçada, estava amanhecendo e o galo cantava, e do lado de fora estava Pedro, com seus olhos cheios de lágrimas e remorso. E quando Jesus saiu, ele viu Pedro. Ele olhou para ele e Pedro se lembrou. Quando voltaram aqui, para a calçada, de volta ao julgamento final, Pilatos disse: "Muito bem, façam o que bem entenderem." E ele lavou suas mãos. "Eu não tenho mais nada a ver com esse homem justo. O sangue dele cairá sobre a cabeça de vocês." E a multidão gritou uma das coisas mais incríveis: "Deixe que a responsabilidade da morte desse homem caia sobre nós e sobre nossos filhos." E tem sido assim ao longo da